Pessoal, então boa noite. Estamos começando aí a nossa live aí, como foi prometido aí. Todos aqui já se conhecem, sejam muito bem-vindos aí, Leandro, César Sampaio, Washington aí que está trabalhando, mas está ouvindo a gente aí, tá? Para aqueles que não conhecem, Sampaio não conhece não, tá? É o nosso amigo, o professor Nilson Bigode, né, Sampaio? Tu não conhece ele não, né? E hoje teremos aí a grata, né, e a grata satisfação de ter aí, na realidade não é nem uma live, vai ser uma aula com o professor Nilson. Nilson, eu vou pedir que você mesmo faça a sua apresentação, suas considerações iniciais e toca o barco, segue. Como diz lá o comandante Kirk, acionar. Manda ver. Isso aí. Bom, meus amigos, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? Todas as vezes que a gente se reúne para poder falar de segurança de voo, é válido. Todo mundo me ouve bem aí? Tranquilo? Ok, 5/5 aqui. Beleza. Então, a gente não tem como mensurar, né, a quantidade de acidentes que a gente evita toda vez que a gente senta a uma mesa, um auditório ou uma conferência online como essa e trata de segurança de voo, né? É um trabalho de formiguinha, você coloca uma semente e a segurança de voo ela é uma filosofia e o funcionamento dela vai depender da forma que ela é aceita, né? Então, conforme as pessoas vão aceitando, vão entendendo que é assim que se trabalha, né, que a gente consegue se afastar do acidente. Correto? Então, hoje, depois da gente comentar um pouco aí nas reuniões preliminares aí com o pessoal da Bravo, né, a gente chegou à conclusão de falar com vocês rapidamente, né, são poucos slides, mas a gente pode comentar bastante coisa, né, sobre a questão da consciência situacional, né? O próprio nome já explica bastante coisa, né? A consciência situacional é estar consciente do que acontece na situação que você está inserido, né? Você está consciente do que acontece ao seu redor? É a primeira pergunta que eu deixo para vocês, né? E na atividade aérea, de qualquer tipo de fundamento, seja desse último acidente que aconteceu há pouco tempo lá no Canadá, que é muito triste, né? Do pessoal que estava fazendo lá a Operação MAFS, né? De extinção de incêndio, lá no Canadá está tendo muito incêndio agora, né? Os meus amigos aí da aviação 91, 121, né? Talvez tenha algum comandante a bordo aí da 121, 135, né? Agrícola também, eu tenho muitos amigos na agrícola. A gente sempre pode falar da consciência situacional, né? Eu queria chamar a atenção aqui, se tiver alguém a bordo aí do pessoal da segurança pública, né? Para começar aqui a nossa conversa, eu vou convidar vocês para acompanhar um pequeno vídeo. Todo mundo já deve ter percebido, a Marinha do Esquadrão Águia, lá de São Paulo, né, da Polícia Militar de São Paulo. Notem a destreza dessa manobra, desse pouso na área interna de um condomínio, muito apertado para você fazer um pouso de 1 quilo, né? O chuto ali não tem 3 metros da ponta da pá para o prédio, né? O porta-mala do carro está abaixo da região do rotor. Então, é claro que isso não é uma situação normal, não façam isso em casa, né? Não façam isso em casa, isso aí é uma atividade provavelmente de salvamento, né? Uma atividade policial, com bombeiros a bordo, uma situação limite, onde você é exigido um alto grau de gerenciamento de risco, não é isso? Mas para você ter o gerenciamento de risco, você tem que estar consciente do que está acontecendo ao seu redor e do seu posicionamento, do seu papel dentro desse contexto que você está inserido, correto? Né? Eu acredito que o Gama vai responder, vai recebendo as perguntas, é isso, Gama? Você vai recebendo as perguntas e a gente faz no final, né? Pode ser? Isso. No final, o pessoal pode escrever aqui. O pessoal vai mandando aí, o Gama vai organizando aí, e a gente no final a gente debate aí. Tranquilo? Então, meus amigos, tem essa definição da consciência situacional e dessa cientista norte-americana Mika Hensley, né? Que é muito bonita, mas é um pouco prolixa, né? Fala que é a percepção de elementos e eventos ambientais em relação ao tempo e ao espaço, a compreensão de seu significado e a projeção de seu status no futuro. Eu tive um professor que mastigou essa definição
e disse para a gente que consciência situacional é estar ciente do que acontece, do que passa ao seu redor, né? Dentro de 3 prismas importantíssimos, que é momento, local e circunstância, né? Que eu falo muito com meus alunos, né? Momento, local e circunstância. Eu brinco tanto com eles com isso que eu passo pelo corredor e eles falam momento, local e circunstância, né? Então, no momento que você está vivendo ali uma determinada atividade de voo, de manutenção, de controle de tráfego, de tratoragem, de manutenção do motor, enfim, né? No momento que você está ali vivendo, você está ciente 100% do que você está fazendo, né? A situação está sob seu controle. E isso também vale para o local, ou você está numa escada meio bamba, ou você está num voo em condições de IMC, mas você está voando VFR, olha só, né? E a circunstância que você está fazendo um pouso lá num condomínio desnecessariamente, ou você é um componente da tripulação do Águia, que está fazendo um pouso daquela condição que a gente apresentou aqui, né? Então, o momento, o local e a circunstância são os 3 pilares para você entender, para você estar realmente com a consciência situacional o quê? Elevada, que a gente fala muito, né? A gente fala muito também que o acidente aeronáutico, ele vai acontecer. A literatura específica, né, nos diz isso. Parece não ser uma notícia boa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente complementa dizendo que se a gente fizer o nosso trabalho direito, esse acidente não vai acontecer conosco. Poxa, Nilson, mas aí é uma ideia muito egoísta, né? Só para não acontecer com a gente. Não, o nosso vizinho também tem que pensar assim, o vizinho do nosso vizinho também tem que pensar assim, e se cada um pensar e agir dessa forma, né, cada um vai afastando de si o acidente, porque, infelizmente, a bibliografia diz que ele vai acontecer, né? Então, cabe a cada um de nós, por menos exaltante que seja a função, por mais simples que seja a função, para a segurança de voo, não há função mais ou menos simples, mais ou menos importante. Na verdade, a segurança de voo é um somatório de ações onde cada um precisa saber exatamente o que tem que fazer, não é? E estar ciente do que acontece no momento, local e circunstância que está inserido. Tá claro, meus amigos? Beleza? Então, consciência situacional é ter consciência de quê? De uma sintonia importante. O que é? Não necessariamente o que você percebe é o que está 100% acontecendo, né? Então, ter consciência situacional é apresentar uma sintonia entre o que você percebe e o que realmente está acontecendo. A situação percebida e a situação real. Tá claro? Né? E essa sintonia que vai fazer com que a gente afaste o acidente da gente. Só que o que mais vai acontecer na nossa realidade de trabalho são o quê? Fatores que façam com que essa sintonia, né, deixe de funcionar bem. Essa sintonia entre o percebido e o real, ela pode ser afetada por quê? Ela pode ser afetada pela falta de treinamento, né? Um determinado colega pode estar executando uma tarefa que até teve treinamento para executar essa tarefa, mas não foi o treinamento adequado, não foi um treinamento de forma suficiente, e ele foi levado pelas condições organizacionais a executar aquilo sem estar muito seguro do que está fazendo. Isso é possível acontecer, é bem provável que aconteça no meio da aviação, né? A inexperiência também, ninguém entra em qualquer atividade profissional de maneira experiente, né? O pessoal entra para trabalhar como aluno, né? Depois de um tempo que vai fazer o voo solo, depois de um tempo que vai ser, de algumas horas acumuladas, que vai pleitear ser instrutor de voo, e assim funciona na manutenção também, assim funciona na supervisão do tráfego aéreo também, né? Então, a inexperiência ela é fato e também ela pode funcionar como um fator, né, complicador dessa sintonia que a gente está conversando aqui entre o percebido e o real. Tá claro? Né? Também tem a questão aí da complexidade da tarefa, né, que pode ser conjugada lá com a falta de treinamento, talvez adequado em termos de quantidade ou em termos de qualidade, né? Às vezes uma tarefa muito complexa, você entende que estava preparado, mas na hora X de executar, a complexidade ainda te atrapalhou, né?
E com essa complexidade atrapalhando o teu desenvolvimento, isso vai gerar o quê? Né? Exatamente uma falta de sintonia, de novo, né? Entre o que você percebe e o que realmente está acontecendo. Né? A carga de trabalho, todos nós estamos expostos a esse tipo de coisa, infelizmente as trocas de turno, né? Os trabalhos em condições mais adversas nos exigem mais física e psicologicamente, e a gente vai ter que aprender, né? Ter uma forma de lidar com isso, porque o que a gente não quer é o acidente, né? Então, a carga de trabalho é fato, dá para trabalhar, tem um psicólogo a bordo, né? A empresa tem alguém tomando conta do homem que está trabalhando, não está tomando conta só do alcance de objetivos, né? Então, a carga de trabalho é uma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser monitorada de maneira que não seja tão exaustiva para o fator humano, tá certo? Aqui também está listado o clima organizacional, né? O clima da organização, né? O que é o clima da organização? É o somatório, né, das percepções dos indivíduos, né? Cada indivíduo tem uma percepção e o trabalho dele vai refletir muito dessa percepção, né? E essas percepções sendo vistas de forma coletiva, né, você vai ter um jeitão, uma característica do grupo, você vai ter um clima organizacional, né? E aí também você tem a questão do processo da automação, que a automação ela é fato não só para quem está na cabine de voo, principalmente para quem está na manutenção também, né? A gente opera aí com os projetos mais modernos, e às vezes você tem problema nos equipamentos que escaneiam lá o avião. Então, você já está com problema antes de trabalhar no avião. Você está com problema no computador que você pluga no avião para poder entender o que está acontecendo com ele, né? Então, você tem o quê? Você tem uma dificuldade no processo de automação, né? Nenhum processo de automação ele cai de paraquedas, ele vem sendo implementado devagar, né? Se você perceber e usar como exemplo as aeronaves da Embraer, por exemplo, né? Com o passar dos anos, elas vêm recebendo esse processo de automação de uma maneira gradual e que nos parece adequada, né? Se você for olhar o primeiro Bandeirante, lá, ainda de janela quase que não era redonda, era quase retangular, né? Até o Bandeirante modernizado, né? Que é a mesma aeronave com painel diferente. Depois você foi para o Xingu, né? Pressurizado. Depois você foi para Brasília. Do Brasília você passou pelo CBA 123, que foi um projeto que parou no meio do caminho com alguns problemas. Aí você chegou lá num grande boom, né? Que é o Embraer 145, né? O ERJ Embraer 145, né? Embraer Regional Jets, né? E do 145 você começou a ter o Legacy, o 175, 190, o Linha, né? Então você nota uma gradação, né? Não só de tamanho, de capacidade de voo, de autonomia, mas também na automação. E isso exige muito das tripulações, e isso exige muito do fator humano de manutenção. Tá claro, meus amigos? Então, todos esses tópicos aqui, né, eles podem impactar nessa sintonia que a gente está comentando aqui entre a percepção, né, o que você percebe, e o que realmente está acontecendo. Certo? Aí, né, aqui nossa plataforma está vindo tudo de uma vez, eu tinha a cada frase vinha conforme eu clicava, mas dá para fazer aqui, né? Aqui eu gosto de fazer assim porque gera um suspense, né? Então você tem esse gráfico aqui que você mostra os níveis de consciência situacional. Então, indo daqui, né, da percepção lá para a projeção futura. Então, primeiro você tem que perceber o que acontece à sua volta, né? Você tem que efetivamente estar ligado, estar atento no que acontece. É o primeiro passo, né? É o primeiro estágio, o primeiro nível de consciência situacional. A partir do momento que você percebe todo esse contexto que está à sua volta, você passa a ter o quê? O entendimento total daquilo. Eu percebo e entendo o significado daqueles elementos que eu percebi. Poxa, esse é a minha encrenca. Essa aqui é a minha encrenca. Percebi. Agora, qual é o grau de dificuldade que eu tenho em cada um das percepções aqui dentro dessa encrenca, entre aspas, aqui, né? A partir do momento que eu percebo, né, de maneira confiável, de maneira total, esse arcabouço que eu tenho em volta de mim, eu posso entender lá na frente o que eu vou fazer para que lá na frente não tenha um acidente. Então, eu projeto
faça uma projeção futura. Nada mais é que a capacidade de antecipar os fatos decorrentes daquilo que você percebeu e daquilo que depois que você percebeu, você entendeu. Tá claro? Então você percebe, entende plenamente, pelo entendimento pleno, e após desse entendimento pleno, você vai ser capaz de projetar no futuro de que forma que você precisa agir para se manter afastado do acidente. Né? Essa questão da consciência situacional, lá da Mika Hensley, ela foi uma cientista que ficou de frente da parte de estudo do fator humano na Força Aérea Americana durante muito tempo, né? Ela acabou extrapolando a questão da segurança de voo. A consciência situacional, ela, em qualquer trabalho industrial relativo à segurança do trabalho, tudo isso aqui é válido que nós estamos comentando. Tá claro, meus amigos? Então, você percebe, entende plenamente o que você percebeu, e a partir daí você está apto, né, a projetar futuramente, de maneira futura, de que maneira você vai agir para poder continuar afastado do acidente. Tá claro? Então tá, ó, alguns indicadores de perda de consciência situacional, tá? Atire a primeira pedra, né? Quem nunca teve o desejo de encerrar o mais rápido possível a tarefa que está fazendo? Todos nós já passamos por essa experiência, né? Você está cansado, doido para ir para casa, acabou ficando depois do horário, ou então te colocaram num turno que você não está habituado, que não está se adaptando bem, né? Então, isso é uma característica normal do ser humano, mas até que ponto isso vai impactar no resultado do teu trabalho, né? Nós estamos comentando aqui, são os indicadores de perda, você vai perdendo a consciência situacional. Primeiro, você perde um pouco a capacidade de perceber. Se você perde a capacidade de perceber 100% do que está acontecendo, aí gera um dominó. Se você não percebeu 100%, você não vai entender 100%, e muito menos você não vai conseguir fazer uma projeção futura. Tá claro, meus amigos? Aí você vai estar trabalhando mais próximo do acidente. Tá certo? Complacência diante de situações de risco que não são compreendidas como tal. Né? Então, às vezes, você faz... Tem várias formas disso acontecer, né? Quer ver um exemplo? É você ser supervisor, por exemplo, de alguém que é muito seu amigo, que você confia bastante no trabalho dele. Você acaba não supervisionando tanto, porque fulano é um cara bom, já trabalha comigo há tantos anos, né? E, poxa, ele nunca furou. Não é hoje. Por que ele vai furar hoje, né? Por que ele... Logo hoje que ele vai fazer algo que não vai estar direitinho, né? Mas isso é uma relação de amizade que está extrapolando o âmbito profissional. O fato de você ser amigo do cara e confiar no trabalho do cara não garante que ele não vai errar. Apesar de ser seu amigo, ele está passivo a erros, ele é humano. Né? Não estou nem falando do campo da violação ainda, estou falando do campo do erro. Né? E o erro é um lapso, é um problema que aconteceu, mas quando a pessoa buscava acertar e acabou errando, nós somos humanos e nós estamos sujeitos a erros. Né? Uma possibilidade dessa complacência. Né? A outra complacência ela pode ser associada àquela questão de você estar querendo ir embora, você está insatisfeito, e você acaba não dando tanta atenção ao resultado dos trabalhos. Né? Eu tenho que verificar aqui o torque de 62 parafusos. Eu não vou verificar o torque de 62 parafusos, mas eu sempre verifiquei o torque desses 62 parafusos. Quando eu não verifiquei pessoalmente, eu pedi para alguém fazer. Né? Ou eu verificava uma parte, botava um colega para verificar outra parte. Mas hoje eu estou achando que já está tudo certo, né? Então você passa a ser complacente, né? Então isso também pode ser um indicador de impacto na sua consciência situacional. Tá claro? Além disso, nós temos aí um possível descaso com as regras pré-estabelecidas para a execução da tarefa em andamento. Então, isso vai do mínimo macete de usar uma ferramenta que não é a ferramenta prevista para aquela ação de manutenção, mas você sabe fazer com a outra ferramenta que já está no teu bolso aqui. Eu não vou lá buscar lá na ferramentaria, lá longe. Eu já sei fazer com essa chavinha aqui, eu tenho um macete de fazer, eu faço. Só que lá no manual do avião está dizendo que você tem que fazer com aquela outra ferramenta que você teria que buscar lá na ferramentaria. Se você for lá para o voo, né, a questão de você acabar entrando na condição IMC, voando em regras de VFR, né, entender que isso está acontecendo, mas acreditar que pode dar certo, continuar voando assim. Né? Eu já atendi diversas ocorrências
nesse sentido. Um exemplo clássico aí é lá do ministro Teori Zavascki, lá em Paraty, né? Que o colega tinha uma experiência muito grande daquele aeródromo, né? Um aeródromo estritamente visual, de utilização estritamente visual. Estava naquele lusco-fusco do final da tarde, né? Se vocês conhecem aquela região, né? O céu cinza, o mar cinza, enfim, fez uma passagem, não conseguiu ver a pista, nuvem muito baixa. Na segunda passagem, ele fez uma curva, não, também não viu a pista, fez uma curva para a direita, que era o padrão, né? Que em frente vai dar de cara com o morro. Fez a curva para a direita muito baixo. Algumas pessoas lá da cidade de Paraty viram um avião mais baixo do que o normal. Os vizinhos do aeroporto já estão acostumados, né, com a altitude que os aviões passam. E, infelizmente, por algum motivo, fazendo a curva lá para reingressar no tráfego, tocou com a ponta da asa no mar. E aconteceu o que todo mundo já sabe. Né? Então, você está ter descaso com as regras. Né? Tinha até um procedimento macete lá, GPS, que o pessoal de lá usava. A gente conseguiu descobrir isso também. Né? Enfim, então esse descaso com as regras pré-estabelecidas, isso pode acontecer, né? Isso pode gerar condições de violação, quando você faz de forma deliberada, ou então quando você embarca numa ideia que você é capaz de fazer, principalmente porque você já executou aquela tarefa em condições mais difíceis do que aquela que você está vivendo. Aí eu volto lá para momento, local e circunstância. Cada circunstância é uma realidade. O fato de eu ter feito um pouso em Paraty, uma condição difícil, né? Muito mais difícil do que aquela que eu estou vivendo agora, não me garante que o meu pouso de agora vai ser bem sucedido. Isso eu acho que fica fácil para vocês acompanharem, né? Eu já pousei em situações difíceis, mais difíceis, mas o que isso me garante que vai fazer um pouso seguro hoje? Nada. Nada me garante nesse sentido. Tá claro, meus amigos? E aqui também o excesso de autoconfiança, causado pela repetição bem-sucedida, entre aspas aqui, né? De procedimentos semelhantes, mesmo que improvisados. Né? Eu operava o 145, a gente faz muito um voo do Galeão para Natal, né? E o avião até consegue fazer, né? O avião nós recebemos aqui não é long range, não tem aquele tanque embaixo da fuselagem, né? Mas a gente é muito crítico, chega em cima do combustível, né? Então existe uma nossa doutrina de fazer um pouso técnico em Salvador. Existe uma doutrina de fazer um pouso técnico em Salvador, porque a gente sabe o que vai acontecer, como é que vai estar o tráfego lá, né? E esse caos que eu vou contar para vocês era na época que não existia ainda o aeroporto de Amarante, de São Gonçalo do Amarante, né? Todos os pousos, né, militares e civis, eram feitos em Panamirim. Então a gente estava lá, já tinha feito pré-voo, já tinha feito abastecimento, tudo, já estava preparando para subir, tirar a calça, e quando eu olho, o cara da Petrobras voltou para o avião e estava abastecendo por gravidade. O 145 ele abastece por pressão, né? Poxa, aí eu falei, poxa, eu não chamei a Petrobras de novo, tá, né? O que está acontecendo? Aí eu fui lá, no chefe do ônibus, no comandante da aeronave, né? Falei, autoridade, o que você está fazendo aí? O que houve? Porque a gente que opera o Embraer 145, a gente sabe que se você, após o abastecimento por pressão, se você for lá e tentar abastecer um pouquinho por gravidade, o avião recebe um pouquinho mais de combustível, tem um macete, né? Então, né, isso aí. Aí, o que o comandante queria fazer? Ele queria... 8.560 quilos, meu amigo. Exatamente, né? Aí, ele queria fazer um tiro direto, Galeão, Natal, né? Aí eu falei, o senhor não vai fazer isso, porque não tem necessidade. O que está acontecendo? Nós vamos pagar um incêndio lá em Natal, nós estamos em guerra. O que está acontecendo? É condição de conflito, o país está sendo invadido, o que está acontecendo? Né? Não, eu subo aqui, eu saio aqui, vou logo lá para o 360, entendeu? E desço em cima da pista. Eu falei, o senhor não vai fazer isso, que a gente vai arrumar um problema comigo. Como é que vai ser? Nós vamos ter que chegar numa conclusão aqui. O senhor não vai fazer isso. Ainda bem que o senhor falou isso comigo. Ah, mas eu sou comandante da aeronave, eu faço, quando eu bato palma chove, quando eu bato palma para de chover. Ah, então tudo bem, então o senhor é o chefe do ônibus, vai fazer da forma que o senhor quiser. Só que, vamos jogar limpo, quando chegar lá e botar borracha na pista, eu vou fazer um relatório de prevenção e o senhor vai ter que responder esse relatório. Eu estou sendo claro, eu vou fazer isso. Ah, tudo bem, tá tudo certo. Na época, o camarada me era o comandante do esquadrão. Então, vocês imaginam como que o camarada agia, né? Então,
decolamos, né, aqui da cabeceira 33 para 15, tá, beleza. Aí subimos, 360, como ele falou e tal. Aí daqui a pouco a gente tá ouvindo o camarada falar com o Salvador, né? Eu falei, começou a conversar com o Salvador. Salvador, isso aqui, briefing de descida. Eu falei, briefing de descida, muito bom, né? Eu não falei nada, fiquei quietinho lá no Jump City, não falei nada. Aí lá no pouso ele veio falar comigo num tom irônico, né? Pô, gostou? Nós estamos aqui no seu pouso técnico em Salvador. Eu falei, chefe, não tem que gostar, é padrão, pô. Qual é a doutrina? Né? A doutrina não é parar em Salvador e fazer um abastecimento e continuar para Natal? Essa doutrina, eu, ser sincero com você, eu não estou entendendo a sua conversa, né? E a gente conseguiu mitigar a situação aí, né? Esse caos que eu estou contando para vocês, né? Então, cai nesse aqui, nesse excesso de autoconfiança. Por quê? Porque, com certeza, aquele camarada já fez isso daí, né? Então, ele estava se candidatando a ser um novo Lamia, né? Um novo Chapecoense aí, né? Porque se chega lá, todo mundo pousava em Parnamirim. Chega lá, tem um TAM lá em emergência, o que você vai ter que fazer? O controle vai te jogar lá para o alternativo, né? E você vai ter que entubar, vai ter que ir lá para o alternativo. Né? Naquela época não tinha Amarante, você tinha que ir para João Pessoa, tinha que voltar para João Pessoa. Enfim, né? Então é o que eu estou falando para os senhores, né? Então é excesso de autoconfiança, isso não é só um voo, tá? Isso também é na manutenção, isso também é no controle de tráfego, né? As pessoas, determinado tipo de pessoa fica confiante em excesso, né? Por isso que, por enquanto, de vez em quando, a gente tem que passar por cheques, né? Todo profissional tem que ser checado por enquanto, né? De vez em quando. Isso é uma doutrina internacional, né? O profissional precisa ser checado, né? Vai aparar nas arestas, não é demérito de ninguém. Tá claro, meus amigos? Beleza? Então aí, quando você tem uma consciência situacional alta, você reduz o potencial de acidentes, uma vez que cada um de nós trabalha para o acidente ficar afastado, né? Já se você tem uma consciência situacional baixa, né, você está aumentando o potencial de acidentes. A gente tem uma gíria que diz que a gente está começando a chegar perto, daqui a pouco você abraça o acidente. Depois que você abraça o acidente, ele toma conta da situação e o acidente se consuma. Tá claro, meus amigos? Beleza? Então tá aí, em cada uma das esferas de trabalho ocupadas dentro de uma empresa, todos mesmo, são responsáveis pelo afastamento de ocorrências aeronáuticas, levando em consideração que as ocorrências vão acontecer, das mais simples às mais complicadas, né? Então, manter a consciência situacional elevada é um exercício constante para os elementos do grupo, tá certo? Né? E os elementos do grupo com consciência situacional elevada podem fazer o quê? Identificar companheiros desatentos e executar as advertências pontuais que elevam a percepção de todo o grupo. Isso, a gente vê essa realidade muito na aviação de instrução, né? Mas isso é para todo tipo de atividade que presente no exercício da atividade aérea, né? Não é demérito nenhum. Eu, colega, você tem certeza mesmo que é assim que você vai fazer, né? Eu falei para o camarada lá, então, você tem certeza que a gente vai direto para Natal? Para quê? Qual é a necessidade de ir direto para Natal? Né? Se o previsto é pousar em Salvador. Enfim, né? Então, meus amigos, o que nós comentamos aqui, né? Nós partimos aí dessa definição da Mika Hensley de consciência situacional, e eu, assim como eu sempre falo com meus alunos, sou insistente, né? Se tivesse uma provinha aqui, ia cair isso aqui, né? O que é, quais são os pilares lá da consciência situacional? Você está ciente do que acontece ao seu redor, né? Pelas perspectivas do momento, do local e da circunstância, tá claro? Eu vou deixar para vocês aqui uma frase de um dos meus maiores mestres, né, o Augusto César Morgado. Eu tive o privilégio de ter sido aluno dele, né? Então, ele disse para mim, ele disse isso na sala de aula, eu não escrevi isso aqui porque eu via escrito em algum lugar, não. Eu ouvi ele dizendo isso, né? Tolo é o homem que entende não ter mais nada a aprender. E medíocre é o homem que entende que só tem a ensinar, né? Pô, esse mestre, para mim, em 2006 ele nos deixou, né? Um fumante inveterado, uma figura pitoresca demais, né? Nessa foto ele estava ensinando para a gente aí números complexos. Então, aí, um dos cadeiras da Sociedade Brasileira de Matemática, e se eu for começar a falar dele aqui, não vai ter tempo para a gente tentar descrever
esse meu mestre. Meus amigos, eu queria, agora com essa plataforma que não estou muito habituado, eu queria mostrar para vocês aí também, né, antes da gente abrir para as perguntas aí que está com o Gama, né, queria mostrar aqui, talvez o colega da técnica faça aí, pegar o meu canal do YouTube e colocar para vocês verem aí, para fazer meu jabá também, né, o canal do YouTube lá do professor Nilson Luiz, se vocês puderem entrar lá, vamos ver se eu consigo pegar aqui, né, sair da tela cheia. Eu não vou saber fazer isso, não. Pegar aqui o canal do professor Nilson Luiz, que está aqui, e colocar para vocês verem aí. Mas vê se o colega faz aí para a gente. Enfim. Meus amigos, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês, né? E eu espero que vocês, a partir disso, a gente debata alguma coisa que seja proveitoso para vocês, não tome tanto tempo de vocês, mas também que seja colaborativo, que seja bacana para a segurança de voo de todos vocês que estão envolvidos na atividade aérea.